Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Sou a professora Mariana. Hoje a gente vai para a nossa terceira aula de análise sensorial de alimentos. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro grupo de testes que nós vamos estudar, que são os métodos discriminativos. Bem, dentre os métodos sensoriais, nós temos os métodos discriminativos, que visam responder se existe diferença entre dois grupos, ou se a diferença que se sabe que existe entre dois alimentos ou dois elementos é perceptível, tá? O segundo grupo de testes que nós vamos estudar são os testes afetivos, que busca saber o quanto o produto é aceito pelos consumidores. Existe um outro grupo que são os testes descritivos, que verifica quais são as principais diferenças entre os grupos. Então, é importante a gente frisar que os métodos discriminativos, eles só verificam se os produtos são semelhantes ou diferentes, ou se a diferença que existe entre esses produtos, se ela é percebida pelos consumidores. Já os testes descritivos, que é esse aqui de baixo, ele verifica em que os produtos são diferentes, em que atributos, se um é mais doce, se o outro é menos doce, se a textura, um é mais arenoso, o outro é mais áspero, enfim. E os métodos afetivos, eles verificam se, apesar das diferenças, digamos assim, se os produtos, qual é o produto mais aceito ou quão o produto é aceito pelos consumidores, tá bem? Então, existem ainda os métodos de avaliação de acuidade sensorial ou de sensibilidade, que a gente vai falar mais para frente, tá bem? Então, hoje nós vamos focar nos métodos discriminativos, onde o objetivo é verificar se existe diferença entre dois produtos, tá bem? Bem, os testes discriminativos também são chamados de testes de diferença, e eles servem para a gente avaliar, eles estabelecem diferenciação qualitativa ou quantitativa entre as amostras, tá? Então, você vai saber se as amostras são iguais ou diferentes e o quanto, se elas são muito iguais ou muito diferentes, tá? Ela consegue estimar a grandeza, né, o tamanho dessa diferença, a intensidade dessa diferença. Como? Bem, os testes discriminativos, eles têm algumas características, né? Primeiro, é uma avaliação objetiva, que não considera preferências ou opiniões sensoriais. Então, você só vai perguntar pro consumidor, é igual, é diferente? Dentre as amostras, qual é a diferente, tá? Pequenas diferenças, ou quando se tem dúvida em relação à diferença entre as amostras, requerem um controle maior das condições de realização do teste. Por isso, é necessário que as amostras sejam homogêneas. Como eu falei para vocês na aula passada, se a gente tem, por exemplo, se eu tenho amostras em que eu estou verificando uma pequena diferença, eu quero ver se uma pequena diferença, uma mudança de um ingrediente afeta esse produto, se essa pequena diferença é percebida pelo consumidor, então eu tenho que fazer com que as amostras sejam o mais semelhantes possíveis. Então tem que ter o cuidado de servir no mesmo copo, a mesma quantidade, verificar se a luz não está interferindo na cor, enfim, padronizar as amostras ao máximo possível para realmente verificar se essa pequena diferença é percebida pelo consumidor ou não, tá? Detectar se existe diferença resultante de alterações. Sim, o objetivo desses testes são verificar se existe diferença resultante de alterações, ingredientes, processos, embalagem ou armazenamento para algum atributo específico ou alguma diferença global, tá? E
Esse tipo de teste também é utilizado para controle de qualidade, seleção de provadores e pesquisa e desenvolvimento de produtos. Bem, quais são as características de um teste discriminativo? Primeiro, escolha forçada. Então, os provadores eles são obrigados a escolher uma amostra, tá? O resultado é designado como certo ou errado, correto ou incorreto, concordante ou não concordante com a maioria do grupo, com os outros consumidores, tá? E o resultado também permite uma análise estatística dos dados. E essa análise estatística ela é simples de ser realizada. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz, tá? Bem, existem alguns tipos de testes. Aqui hoje nós vamos falar sobre alguns testes mais comuns, os mais utilizados dentre esses testes discriminativos, tá? O primeiro que a gente vai falar é o teste triangular, depois o duotrio, depois o de diferença simples, o de diferença de controle. Aí tem a comparação pareada simples e direcional, a comparação múltipla e o teste de ordenação vão ficar para a próxima aula, tá bem? Bem, primeiro, os testes de diferença global. Eles visam, como eu falei, verificar se as amostras são iguais ou diferentes. A gente vai falar primeiramente sobre o teste triangular, tá? O teste triangular, ele avalia se existe diferença global entre duas amostras. Como eu falei, ele não avalia em que as amostras diferem, ou nem qual é o grau de diferença, o quanto essas amostras são diferentes. Ele só avalia se elas são iguais ou diferentes, tá? Ele é um teste bastante efetivo para avaliar se alterações sensoriais de um produto são decorrentes de alterações de ingredientes, de processamento, de embalagem, de estocagem e assim por diante. Então, vamos supor que eu sou uma empresa e eu estou desenvolvendo um produto, ou que eu sou um microempreendedor individual e eu estou desenvolvendo um bolo no pote, tá? E aí eu quero fazer o estudo de prazo de validade desse bolo no pote, tá certo? E aí eu já fiz a análise microbiana, né? Já sei que o meu bolo no pote ele tem um prazo de validade microbiológico, né, de 5 dias. Então, eu sei que se eu fizer o bolo no pote hoje, ele tem o prazo de validade de 5 dias, ok. Mas sensorialmente, será que tem diferença entre esse bolo no pote que eu fiz no dia 1 e o bolo no pote que eu fiz no dia 5? Como é que eu faço isso? É simples, né? Você pode, como que a maioria das pessoas fazem? Provam o bolo hoje, provam o bolo no dia 5, ou provam o bolo no dia 5 e fazem um bolo novo no dia 5, que aí aquele bolo do dia 5 vai estar no dia 0, prova os dois e a própria pessoa fala assim, tá igual. Tá, mas pode ser que essa própria pessoa não seja uma pessoa tão especializada assim para identificar se os produtos realmente estão iguais, se não houve nenhum prejuízo sensorial. Então, o que pode ser feito? Um teste triangular. E aí, como que a gente faz esse teste triangular? Você faria da mesma forma. Pega o bolo no dia 5, faz um bolo novo com a mesma ficha técnica, com os mesmos processos, a mesma embalagem, tudo direitinho, serve na mesma temperatura, o bolo no dia 0 ou no dia 1, tá? E aí você aplica o teste triangular para N consumidores e ao final você vai saber se os bolos são iguais ou diferentes, tá bem? Então, nesse caso, você está avaliando o quê? A idade do produto, né? Você quer saber se a idade do produto interfere nas suas características, na sua
avaliação sensorial global, tá bem? Como que é feito o método triangular? Bem, cada provador recebe 3 amostras codificadas e ele é informado que 2 amostras são iguais e uma é diferente. Então, é assim, teste triangular. Você está recebendo 3 amostras codificadas de nuggets, ou aqui, de suco, de refresco, sei lá. 2 amostras são iguais e uma é diferente, então eu já estou informando isso no teste. Por favor, prove-as da esquerda para a direita e circule a amostra diferente. Então a pessoa vai provar, que nesse caso desse teste, prova a 321, a 850 e a 245 e vai circular qual é a amostra diferente, tá? Por que a gente pede sempre para a pessoa provar da esquerda para a direita? Por causa da questão da aleatorização. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que é importante aleatorizar as amostras? Porque existe o erro de simetria, porque o consumidor ele pode sempre falar que é a primeira, ou sempre falar que é a do meio, ou enfim, por causa disso a gente sempre aleatoriza as amostras, tá? Então, quando você manda todos os consumidores provarem da esquerda para a direita, você está garantindo que essa aleatorização vai ser respeitada. Bem, a seleção de monitoramento de julgadores contabilidade é feita a seleção de monitoramento de julgadores contabilidade discriminar certas diferenças sensoriais. O teste triangular ele não é bom para produtos com sabor forte ou sabor residual, tá? Então, por exemplo, o teste triangular não é um teste aplicado, por exemplo, para fazer a análise sensorial de uísque ou de café, porque tem um sabor residual forte, né? Então, você dá 3 amostras para uma amostra para um produto que tem um sabor residual forte, é muito provável que você tenha um viés na resposta final, tá? O erro psicológico que pode acontecer, como eu falei para vocês, é o erro de simetria, que é esse erro do consumidor sempre escolher o do meio ou o primeiro, isso a gente chama de erro de simetria, tá? A apresentação das amostras é simultânea, como eu mostrei para vocês aqui. O provador é forçado a tomar uma decisão e a probabilidade de erro ao acerto é de 33%. Então, a probabilidade de acertar é de 1 em 3, né? É 1/3. Sempre é importante fazer a aleatorização das amostras, como eu falei. Se utiliza de 20 a 40 provadores. Esses provadores eles têm que ser selecionados e familiarizados com o procedimento do teste e do produto a ser testado. E é importante ter um controle rigoroso de peso, formato, volume, o tipo de recipiente, temperatura e iluminação, como eu falei para vocês, tá? Por quê? Porque você tem que ver se o que está fazendo diferença realmente é o processamento ou a alteração de ingrediente ou a alteração de embalagem que foi feita no produto. E não, por exemplo, a temperatura, porque se aí o consumidor, se você serve uma das amostras com uma temperatura diferente, o consumidor vai identificar que uma das amostras é diferente, mas essa diferença com certeza está relacionada à temperatura e não necessariamente a um outro fator que foi manipulado, ok? Bem, como é que a gente faz a análise de resultados, né? Como eu falei para vocês, a gente utiliza entre 20 e 40 provadores e aí a gente conta o número de respostas corretas e usa a tabela apropriada com base no teste Key. Se o número de respostas corretas for maior do que o número tabelado, existe diferença significativa no nível de significância observado, que eu já vou explicar aqui que é esse nível de significância, tá? Então, por exemplo, um exemplo aqui. Deseja-se substituir o fornecedor de farinha de rosca de um pó para empanar nuggets, tá? Então, sou uma fábrica que produz nuggets, eu tenho um fornecedor de farinha de rosca, eu quero mudar de fornecedor. Essa alteração vai provocar uma diferença perceptível no produto final? Como é que eu fiz o teste aqui? Eu peguei 28 consumidores,
e entreguei para eles o teste triangular com 3 nuggets, conforme está aqui essa foto, tá? Pedi para eles dizerem qual é a amostra diferente, 2 iguais, uma diferente. E aí, 20 consumidores me deram a resposta de qual era a amostra, a resposta correta, de qual era a amostra diferente, certo? Aí, eu pego esse número 20 e eu comparo com a tabela. Que tabela? Essa tabela aqui, que é a tabela para teste triangular unilateral, tá? O número mínimo de julgadores corretos para estabelecer a significância. Então, se eu usei, se foram 28 provadores, se eu quero um alfa, né, de 0,1%, isso significa que eu tenho 99,9% de certeza, isso que é o erro que se assume. Então, se 18 provadores disserem que as amostras são acertarem qual é a amostra diferente, isso significa que eu tenho 99,9% de chance dessa amostra realmente ser diferente. Entenderam? Agora, se eu assumir que um erro de 5% para mim tá bom, aí, quando eu tiver 28 provadores, se mais de 15 provadores disserem que a amostra diferente é a diferente, acertarem com a amostra diferente, eu tenho 95% de chance, porque isso aqui é o erro, né? Então, eu tenho 95% de certeza de que a amostra realmente é diferente, certo? Então, vamos voltar aqui para o nosso exemplo. A gente tinha 28 provadores e 20 respostas corretas. E eu decidi aceitar um erro de 0,1%. Então, eu venho aqui no número de provadores, número de julgamentos, 28, 0,1, um alfa de 0,1 dá 18. Então, 18 é menor do que 20. Então, existe diferença. Então, como 18 é menor que 20, né? Existe diferença significativa entre as amostras, com um nível de significância de 1%, ou seja, com 99,9% de certeza. Logo, qual é a conclusão do teste? Que a formulação testada não deve substituir a original, porque foi observada a diferença significativa entre as amostras. Então, quando foi trocada a farinha de rosca, os consumidores percebem essa diferença, certo? Esse é o objetivo do teste triangular, é saber se a diferença é percebida ou não, ok? O segundo, alguma dúvida até aqui, pessoal? Caso vocês tenham, deixem lá o comentário, que aí eu volto nessa aula e explico para vocês novamente, tá bem? O segundo grupo de testes, ou o segundo tipo de teste que a gente pode realizar para verificar se existe diferença global entre duas amostras, é o teste duotrio. No teste duotrio, cada provador recebe uma amostra de referência e 2 amostras codificadas, sendo uma igual à referência e a outra diferente, obviamente. E aí solicita-se que o provador prove as amostras da esquerda para a direita, para respeitar a aleatorização, e identifique qual é a amostra igual à amostra referência, certo? Então, o provador vai receber a ficha assim. Ele tem a amostra referência e duas outras amostras. A mesa dele é montada assim, tem a ficha, que é isso aqui, água, amostra referência e 2 amostras. E aí vem o comando. Você está recebendo uma amostra referência, R, e 2 amostras codificadas de biscoito, a 526 e a 239. Prove primeiro a amostra R. Em seguida, prove as amostras codificadas da esquerda para a direita. Circule a amostra igual à amostra referência. Tá? Essa é a orientação do teste.
Então, a apresentação das amostras é simultânea, a probabilidade de erro ao acaso é de 50%, porque ele pode chutar certo ou chutar errado, tá bem? O provador é forçado a tomar uma decisão, deve ser feita a aleatorização das amostras A, B e BA. O número de provadores ou julgamentos mínimo é de no mínimo 15, mas como o percentual de erro ao acerto é maior, é preferível que se utilize 30 ou mais provadores, tá? E os provadores devem ser selecionados e familiarizados com o procedimento do teste, então é importante explicar para ele como que se faz o teste. As condições do teste são as mesmas do teste triangular, então você tem que ter cuidado com a padronização das amostras, tá? E o teste pode ser feito de duas formas. Ou você pode ter a referência constante, então, por exemplo, nesse caso a referência é a amostra A, e você apresenta para o provador as amostras aleatorizadas A, B e BA, ou você pode ter a referência balanceada, que ora a referência é a amostra A, ora a referência é a amostra B, tá? Qual a vantagem? Eu particularmente gosto de trabalhar só com uma referência porque eu acho mais fácil, tá bem? Então eu nunca realizei nenhum teste com referência balanceada. Eu acho mais fácil estabelecer qual é uma amostra referência e sempre aleatorizar aqui. Na verdade, eu prefiro mesmo o teste triangular ao duotrio. Eu acho o triangular mais simples e dá para fazer com um número menor de provadores, tá bem? Mas eu estou explicando para vocês aqui para vocês saberem que ele existe, como ele é feito. Eu já expliquei aqui isso aqui. Como é que a gente faz a análise do teste do duotrio? Novamente, conta o número de respostas corretas e se utiliza a tabela apropriada com base no teste Q quadrado. Se o número de respostas corretas for maior que o número tabelado, existe diferença significativa entre as amostras no nível de significância observado. Então, vamos para o exemplo. Essa aqui é a amostra, é a tabela, já coloquei ela aqui para vocês. É o teste duotrio, tá? E aí, aqui vem o número de provadores, de julgadores, e o alfa de probabilidade, que é o erro assumido, o erro aceitável, o erro que o pesquisador decide. Então, o pesquisador decide se ele quer aceitar um erro de 5%, um erro de 1% ou um erro de 0,1%, tá bem? Então, vamos lá. Exemplo. Deseja-se substituir o ovo in natura por ovo pasteurizado na massa de biscoito. Tá bem? Tá aí uma substituição interessante, tá? Por quê? Porque o ovo in natura, você depende sempre de um fornecimento, às vezes semanal, às vezes mensal, ocupa um espaço grande na câmara fria, porque você tem que guardar na câmara fria ou na geladeira. E você pode ter o ovo pasteurizado, que ele já vem numa embalagem Tetra Pak. Você pode comprar separadamente o ovo integral, a clara ou a gema. Ele, enfim, ocupa menos espaço, ele já é pasteurizado, então você tem certeza que você não tem ali, não coloca o risco do seu consumidor. Então, caso você precise fazer uma mousse, alguma preparação que vá a gema crua, essa gema já está pasteurizada, então você tem certeza que você não está colocando a saúde do seu consumidor em risco em relação à segurança microbiológica, enfim. Tem uma série de vantagens, tá? Mas a gente não sabe se essa substituição do ovo in natura pelo ovo pasteurizado se traz uma diferença nas amostras, certo? Diferenças sensoriais entre as amostras. Então, vamos aqui, por exemplo. No exemplo, o pesquisador coletou 26 respostas, sendo que ele obteve 17 respostas corretas, tá?
partindo do princípio que ele aceita um erro de 5%, então que ele quer ter 95% de certeza, ele tem aqui na tabela um valor de significância de 18, tá vendo? Então, para 26 provadores, são... para 26 provadores são 18 respostas corretas que você tem que ter para assumir que existe diferença entre as amostras. Logo, como só houve 17 respostas corretas, 17 é menor que 18, portanto, não existe diferença significativa entre as amostras. O que eu posso concluir? Que na concentração testada, tá, na quantidade de ovo que foi utilizada, o ovo in natura pode ser substituído pelo ovo pasteurizado sem alteração sensorial perceptível com 95% de certeza, tá bom? Ah, professora, mas e se eu quiser uma certeza maior? Vamos lá na tabela? Se eu quiser ter uma certeza de 99%, eu tenho que ter 20. Pelo menos 20 provadores têm que acertar com a amostra diferente. Nesse caso, 17 é menor do que 20, continua sendo menor. Então, também existe, ainda assim existe uma diferença significativa entre as amostras, tá certo? Bem, existe ainda o teste de diferença simples. O teste de diferença simples, ele é utilizado quando você tem amostras que têm um sabor residual forte. Você não precisa colocar o provador para provar 3 amostras e identificar qual é a diferente. Basta você perguntar para ele se elas são iguais ou diferentes, tá? Por isso que a gente chama de teste de diferença simples. Então, qual é o objetivo? Verificar a existência de diferenças sensoriais entre 2 produtos de sabor ou sabor residual muito intenso, ou que representem estímulos complexos que geram confusões nos provadores. Então, por exemplo, creme dental, bala de sabor menta, creme para pele, ou qualquer outro produto que causa uma fadiga sensorial, você pode utilizar o teste de diferença simples. Como é que é feito, né? O princípio é que cada provador recebe 2 amostras codificadas e pergunta-se se as amostras são iguais ou diferentes. E aí, novamente, a probabilidade de erro ao acerto ou de acertar ao acaso é de 50%. É necessário uma equipe com 24 a 50 provadores pré-selecionados e treinados para o teste. O par de amostra deve ser apresentado simultaneamente de forma aleatorizada. Então, você vai apresentar 2 amostras iguais, 2 amostras A, 2 amostras B, uma amostra AB, outra amostra BA, por exemplo, tá? E aí, como é que se faz? Conta o número de respostas corretas e utiliza a tabela apropriada. Se o número de respostas corretas for maior que o tabelado, existe diferença significativa entre as amostras no nível de significância observado. Tá bem? Então, sempre vai ser assim. Esses testes que eu estou ensinando para vocês hoje, a gente sempre vai contar o número de respostas corretas e olhar na tabela correspondente, tá bem? Então, como é que é feito? Né? Você entrega as 2 amostras, a ficha com água e as 2 amostras e fala para o consumidor: você está recebendo 2 amostras codificadas de molho de mostarda. Por favor, prove-as da esquerda para a direita e marque se as amostras são iguais ou diferentes. E aí ele vai marcar X, as amostras são iguais, ou X, as amostras são diferentes. Tá bem? Bem, nesse exemplo, 24 provadores avaliaram 2 amostras de molho de mostarda por meio do teste simples de diferença, cada julgador avaliando um par de amostras. 18 deles foram capazes de identificar corretamente se os pares de amostras eram iguais ou diferentes. Aí, com base na tabela, vamos lá. Se eu tenho 24 provadores e eu aceito um erro de 5%, então eu quero ter 95% de confiança, de certeza,
eu tenho que ter pelo menos 17 respostas corretas, tá? Se eu tenho... No caso, eu tive 18 respostas corretas. Então, 18 é maior que 17, logo, existe diferença entre os dois produtos. Eu posso afirmar que os dois produtos são diferentes. Existe diferença sensorial entre os dois produtos com um P menor que 0,05, ou seja, com 95% de confiabilidade, de certeza, ok? Ah, professora, e se eu tivesse feito com 35 provadores? Se você tivesse feito com 35 provadores e você tivesse 17 respostas corretas, você teria que ter tido pelo menos 23 respostas corretas para avaliar, para saber que existe diferença entre as amostras. Se você teve somente 17, logo não existe diferença entre os dois produtos, certo? Só existe diferença entre os dois produtos se o número de respostas corretas for maior que o número tabelado. Olha aqui. Se o número de respostas corretas for maior que o número tabelado, logo existe diferença significativa entre as amostras. Então, nesse caso, 18 é maior, tá bem? Mas se você tivesse encontrado, 15 respostas corretas, então não existiria diferença entre os dois produtos, tá bem? Bem, existe também os testes de diferença em que se avalia um atributo sensorial. Até agora a gente falou dos testes de diferença global. Então você avalia, no geral, se os produtos são iguais ou diferentes, sem saber em qual atributo esses produtos são diferentes, certo? Agora mudou. A partir de agora a gente vai querer saber em relação a um atributo específico. Então, por exemplo, vamos supor que isso a gente chama de diferença direcional. Então, você vai direcionar a atenção do seu consumidor para um atributo específico. Suponhamos que você tenha um produto... Eu fiz isso no meu doutorado. Mas na verdade foi um teste de ordenação, mas eu poderia ter feito esse teste também. Vamos supor, vocês sabem quantos por cento de açúcar geralmente vai nesses néctares, nesses sucos prontos? Tipo suco Del Valle, Sufresh, Maguari, esses sucos prontos de caixinha. Geralmente são 10% de açúcar, tá? Ou seja, para cada litro você tem 100 gramas de açúcar dentro ali do vasilhame, né? Da embalagem, tá? 100 gramas de açúcar por litro, 10% de açúcar é muita coisa. E aí, vamos supor que a indústria esteja, ou isso até aconteceu mesmo, tá? O Ministério da Saúde esteja fazendo uma campanha para reduzir o açúcar nessas bebidas prontas. E aí ele fala, olha, faça uma redução de 20%, de 30% na quantidade de açúcar do seu produto. E aí a empresa, antes de atender a essa diretriz do Ministério da Saúde, ela quer saber se ela fizer essa alteração, se isso é percebido pelo consumidor. E aí, o que ele pode fazer? Fazer um teste de comparação pareada. Colocar fazer o suco, o refresco, com o percentual 10% de açúcar, com 8% de açúcar, com 7% de açúcar. E aí ele chama a atenção do provador para aquele atributo. Então, ele vai perguntar, assinale qual é a amostra mais doce, certo? Então, vamos ler aqui. O objetivo é saber se uma amostra apresenta um certo atributo sensorial em maior intensidade do que a outra.
esse teste é utilizado na troca de ingredientes. Então, assume-se que a troca afeta apenas um atributo. Sim, é importante ter cuidado na troca de ingredientes, porque se assume que a troca afeta apenas um atributo, e isso pode não ser verdade, tá? Por isso, antes de fazer um teste de comparação pareada, um teste direcional, é importante fazer um teste discriminativo para avaliar a diferença global, um teste duotrio ou um teste triangular, tá bem? O teste direcional ele chama a atenção do provador para determinado atributo sensorial, então doçura ou acidez ou qualquer outro, tá bem? Então, qual é o princípio? Cada provador recebe 2 amostras codificadas e é solicitado identificar a amostra que apresenta uma característica sensorial em maior intensidade, por exemplo, a amostra mais salgada. Um dos testes sensoriais mais simples é um dos testes sensoriais mais simples, mas pouco prático quando muitas comparações são necessárias. A probabilidade de erro ao acerto ao acaso de acerto ao acaso é de 50%. O consumidor ele tem que fazer uma escolha forçada, então ele necessariamente tem que falar qual é a amostra mais doce ou mais salgada, enfim. O número de provadores necessários é semelhante ao do teste duotrio, tá? Os provadores que com certeza detectam corretamente é importante selecionar provadores que com certeza detectam corretamente o atributo sensorial avaliado. Então, é um provador que sabe o que é uma amostra doce, o que é uma amostra salgada, tá? As amostras devem ser servidas nas combinações A, B e BA, então deve ter essa aleatorização, tá bem? Então, vamos ver um exemplo de comparação. A comparação pareada, ela pode ser monocaudal ou unilateral ou bicaudal, tá? O que é a comparação monocaudal? É quando quem apresenta o teste sabe de antemão qual é a preparação que apresenta uma maior intensidade. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de suco de laranja. Eu geralmente adiciono 1% de ácido cítrico, mas eu resolvi que eu quero tentar adicionar 2% de ácido cítrico para... Vamos fingir que fosse ácido ascórbico, tá? Eu utilizava 1% de ácido ascórbico e eu quero começar a utilizar 2% de ácido ascórbico para poder falar que o meu suco é fonte de vitamina C, tá bem? Agora, será que se eu utilizar 2% de ácido ascórbico, o meu produto vai ficar mais ácido? Né? Eu vou ter a diferença entre as amostras? Como é que eu avalio isso? Você concorda que eu sei qual é a amostra diferente? Qual é a amostra mais ácida? A mais ácida é a que tem um percentual maior de ácido ascórbico, né? Que eu estou dando aqui no exemplo, ok? Então, o número de provadores e o ideal é 20, mas se a equipe for treinada, pode ser usado de 8 a 9 provadores. A probabilidade de erro, de acerto ao acaso é de 50%. E a análise dos resultados, né? Você avalia o maior dos números comparados à tabela. Então, vamos lá. A ficha, né? Você está recebendo 2 amostras codificadas de bebida láctea de morango, ou no caso de suco de laranja. Por favor, prove-as da esquerda para a direita e circule a amostra mais doce, ou no exemplo anterior, o suco mais ácido, tá? E aí eu sei, vamos supor que eu sei que essa 847 aqui é a amostra mais ácida, tá bem? Nesse exemplo que eu dei, eu tenho um total de respostas de 20 e 16 pessoas, né, 16 provadores acertaram qual era a amostra mais doce ou mais ácida, tá? Então, o número de... eu vou ver a tabela, vou comparar esse resultado, 16, com o número mínimo de respostas na tabela. Que tabela? Essa aqui é o número mínimo de respostas corretas para os testes de diferença
mais mais usuais a 2 níveis de significância. Então, se eu tinha 20 provadores, eu tinha que ter pelo menos 15, é um número mínimo, 15 respostas corretas para dizer que as amostras são diferentes, tá? Eu tive 16 respostas corretas. 16 é maior que 15, então existe diferença significativa entre as amostras com 5% de significância ou com 95% de certeza. Logo, a gente pode afirmar com 95% de segurança que a diminuição da quantidade de açúcar de 2 para 1,5 na bebida láctea é percebida sensorialmente. Ou se a gente volta para o exemplo lá que eu dei para vocês do suco de laranja, que o aumento do ácido ascórbico de 1 para 2% é percebido sensorialmente, tá certo? Tá, professora, ele é percebido. Ok, eu sei que ele é percebido. Mas mesmo assim, esse suco é gostoso, ele vai ser vendido? Aí você tem que fazer um outro teste, que é um teste afetivo, tá? Que é para ver a aceitação do produto, beleza? Beleza. Ah, professora, tá bom. Eu mudei a quantidade de açúcar, eu diminuí a quantidade de açúcar de 2 para 1,5. Mas será que isso influenciou só na doçura ou isso vai influenciar também na textura do produto? Aí a gente tem que fazer um teste descritivo para ver quais são os atributos que vão ser que estão variando entre as amostras, ok? Entenderam bem até agora? Mais uma vez, se ficar alguma dúvida, vocês deixam lá na plataforma que eu vou explicar para vocês posteriormente, tá bem? Bem, agora a gente falou do teste de comparação pareada monocaudal, em que um dos lados, né, ou seja, o pesquisador, ele sabe qual é a amostra diferente, que está com uma maior ou menor intensidade de determinado atributo. Existe ainda a comparação pareada bicaudal ou bilateral, que é quando, o pesquisador não sabe qual é a amostra que apresenta uma maior intensidade de determinado atributo. Por isso que a gente diz que esse teste é bilateral, tá? Então, um exemplo, substituição de aspartame em um produto dietético por ciclamato monossódico, que é um outro adoçante, um outro edulcorante. Eu vou saber qual é o mais doce, qual é o menos doce? Eu não sei. Então, quando a gente não sabe, o que a gente faz? Realiza o teste da mesma forma, só que na hora de avaliar, a gente utiliza uma outra tabela, tá certo? A gente utiliza, aliás, a mesma tabela, mas aqui, ó, no lado bilateral, ok? Então, vamos lá. Você está, sim, a apresentação das amostras é simultânea, o provador é forçado a tomar uma decisão, é feita a aleatorização também. O número ideal de provadores são 40 ou mais provadores, tá? Análise dos resultados, o número de respostas por amostra é comparado com o número total de respostas dentro da tabela, tá? Vamos lá. Então, o número de respostas que cada amostra recebeu comparado com o número total de respostas, tá bem? Então, vamos lá. Você está recebendo 2 amostras codificadas de gelatina. Por favor, aqui no caso, uma seria com ciclamato, a outra com aspartame, tá? Eu sei qual que é com ciclamato, qual que é com aspartame, porque eu codifiquei as amostras, mas eu não sei qual delas é mais doce, tá bem? Então, você vai pôr a orientação para o seu consumidor. Por favor, prove-os da esquerda para a direita e circule a amostra que você considera mais doce, tá bem? Aí, vamos supor que nesse exemplo aqui, a amostra A é a que tem ciclamato de sódio
e a amostra B é a que tem aspartame, tá? Eu fiz o teste com 40 consumidores. O que eu tive de resultado? O número de respostas indicando a amostra B como a mais doce foi 28. Logo, a amostra A foram 12 amostras. Como é que eu vou saber se as amostras realmente variam ou não em relação à doçura? Eu pego esse número 40 e vou lá na minha tabela. Aqui, 40 provadores. No teste direcional, se eu quero um alfa de 5%, eu tenho que ter 27, tá? Então, se eu tiver 27 respostas corretas, significa que existe diferença ou que essa amostra é de fato diferente, tá? Quantas respostas corretas eu tive? 28. 28 é maior que 27. Então, existe diferença significativa entre as amostras ao nível de significância de 5%, ou seja, com 95%. Sendo que a amostra B, que é a com aspartame, é a amostra mais doce, porque é a que teve que foi indicada pelo maior número de provadores como a amostra mais doce, tá? Então, conclusão, existe diferença de doçura entre as amostras, sendo a amostra B considerada mais doce que a amostra A, certo? Dentro da sequência do teste, ok? Mais uma vez, se vocês ficarem com dúvida, deixem o comentário de vocês lá na plataforma, tá bem? Que na próxima aula eu explico. Aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, se a gente tivesse tendo aulas práticas, a gente ia fazer uma prática no laboratório de um teste triangular para vocês verem como que faz, tá? Então, o que a gente teria de material? Seriam 3 litros de água mineral ou indaiá para limpar as papilas gustativas, 4 litros de Guaraná Antártica e 2 litros de Guaraná Cerradinho. E aí, o Guaraná, a gente eu ia servir, né? Prove as amostras. O Guaraná Antártica iam ser as amostras iguais, e o Guaraná Cerradinho, aqui no caso, né, nesse desenho ia ser o laranja, e o Cerradinho ia ser a amostra diferente. E aí eu ia falar, né, você está recebendo 3 amostras de Guaraná, sendo 2 iguais e uma diferente. Prove-as da esquerda para a direita e marque qual é a amostra diferente, beleza? E aí a gente ia ver se vocês percebem diferença entre as duas marcas de Guaraná, tá bem? Aí a gente ia ver com base no número de alunos, ia discutir qual é o erro que a gente ia aceitar, se era um erro de 5%, de 1%, e aí a gente ia ver se a diferença é perceptível, né? Se existe diferença entre as amostras, ok? É o que a gente faria se a gente tivesse uma aula prática. Dúvidas, pessoal? Caso vocês tenham dúvidas, deixem as dúvidas na nossa plataforma, tá bem? E eu vou responder para vocês, provavelmente com outros vídeos. Vou deixar um material de apoio para leitura também, tá bem? E a gente se vê na próxima aula. Um beijo!